Oi, leoninos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à sua leitura geral, intuitiva e atemporal. Não vai ressoar com todo leonino, então pega somente o que faz sentido para você, combinado, Leão? Na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o meu e-mail para informação sobre consultas particulares. Vou deixar o link da nossa nação jupiteriana com todos os cursos que são lá disponíveis, curso de tarô, numerologia cabalística, mandala astrológica, oratória, inteligência emocional, enfim. Tem bastante coisa lá. Vou deixar também o link do nosso devocional 365 Passos para o Sobrenatural, um devocional completo baseado em conceitos das neurociências, filosofia, psicanálise, espiritualidade, que vai te ajudar aí ao longo de 2026 com reflexões profundas, atividades práticas diárias, para você aí ter aí um melhor desempenho, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso devocional e ele só tem lá na Amazon, tá? Ok, universo, vamos lá então, gente. Nosso mantra da semana, Leão, é: meus hábitos refletem minha missão e fortalecem o meu propósito. Meus hábitos refletem minha missão e fortalecem o meu propósito. Meus hábitos refletem a minha missão e fortalecem o meu propósito. Coloque este mantra aí nos comentários. Leoninos, vamos trabalhar com essa energia essa semana. Inclusive, esse mantra foi o que eu tirei lá do nosso devocional, tá bom? Tem ali atividades práticas diárias, reflexões, mantras e perguntas para autoconhecimento ali para te ajudar, tá bom? Bom, vamos ver aqui qual vai ser a energia da sua semana, Leão, a contar do momento que você chegar aqui nesse vídeo, tá bom? Ok, universo, para Leão de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter ou Sol na casa 5. Qual é a energia da semana dos próximos 7 dias de Leão? Os próximos 7 dias, Leão, de Leão, ó, ao delirante. Leão, energia da semana para os leoninos. Ui, gente, foi minha mão. Energia da semana para os leoninos. Leão. Leão. Porta para a espiritualidade. Número 32, e o anjo da força. Nossa, gente, que maravilha, Leão. Se você tava brocochô aí, fique tranquilo, porque aqui a sua energia vai aumentar, tá? Você vai estar... É uma semana onde você vai ter a nítida percepção de fortalecimento pessoal e espiritual. Aqui nós temos a porta para a espiritualidade, que nós temos a pomba do Espírito Santo com o anjo da força. Então, é como se você fosse sentir que você está mais forte. Sabe quando você sente que é uma semana que você vai estar mais disponível, mais motivado, com mais energia, você cansa menos, você consegue ter um dia mais produtivo, com mais ânimo, resolver muitas coisas no dia. Sabe quando você sente que você tem uma semana produtiva e você não cansa, você sente que você tá bem, tá? Então é uma semana que você vai sentir que a sua vitalidade vai aumentar, vai melhorar, tá? Isso tanto por causa de uma questão pessoal, física também, né? Mas também de um fortalecimento do espírito. E aí, então, seu espírito fortalecendo, você consegue lidar melhor com as batalhas espirituais. Então, as batalhas espirituais não drenam a sua energia. Então, se não drenam a sua energia, sobra mais energia para você focar na sua vida, no seu trabalho, na sua rotina, nos seus estudos, nos seus afazeres domésticos, enfim. Então uma coisa depende da outra, porque nós somos energia, tá? Então, de maneira geral, é uma semana com mais vigor, vitalidade e muita proteção espiritual, tá? Principalmente para você, leonino, claro, que tem rituais de proteção, de oração, né? Principalmente para você que tem, de fato, um ritual espiritual, de muita oração, jejum, meditação, que tem algum tipo de ritual que te conecte com a espiritualidade. Então, principalmente. Ok, universo, qual o arcano que vai reger a semana de Leão? O arcano que vai reger a semana dos leoninos. Arcano para a semana dos leoninos. Leão.
Arcano para Leão. Olha, gente, Rainha de Ouros aqui. As de Ouros, espere por novidades boas, tá? Aqui é uma semana de muita produtividade, de muitas boas oportunidades. Se você é um leonino que está buscando trabalho, aqui, se você já mandou currículo, é provável que você seja chamado, tem uma oportunidade sólida. Se você está buscando, mas ainda não mandou currículo, mande currículo, porque aqui a providência divina girar sobre a sua situação econômica. Se você é um empreendedor, chegada de novos clientes, fluxo financeiro melhorando, né, chegando aí novas oportunidades para você de melhoria de condição financeira, enfim, então você vai perceber que as oportunidades estão melhorando, estão mais palpáveis, mais visíveis, o fluxo financeiro está melhorando, vai existir essa clara percepção desta melhoria, tá? E isso naturalmente como é que eu vou dizer? Vai contribuir positivamente para o seu aspecto emocional. Então, com as oportunidades melhorando, o fluxo no trabalho melhorando, se você é um empreendedor, chegando cliente, né, se você estava desempregado, chega uma oportunidade sólida, enfim, então você percebendo essa melhoria, automaticamente você tende a se estabilizar no seu emocional, você fica melhor, você dorme melhor, você tem paz emocional, paz existencial, sabe que a conta que você vai conseguir pagar, a conta que está atrasada, etc, né? Então tem aqui um certo conforto, sabe quando você está bem, sabe que a vida está caminhando, as coisas estão em ordem, sabe? Não tem aflição mais, não tem mais aquela angústia por aquilo que falta, etc. Então tem essa... Olha, gente, 9 de ouros aqui, tá? Do ponto de vista profissional, financeiro, é uma semana positiva. Alguns aqui podem receber algum dinheiro aqui, de alguma maneira, ou que seja relacionado a trabalho, né? Começo de mês agora, para alguns aqui, se você só trabalha em uma empresa e tem um salário fixo, para alguns aqui é um salário, né? Você vai ficar todo animadinho aí com o salário, né? E aí você pode estar planejando comprar alguma coisa que vai como é que eu vou dizer? Que vai te deixar mais em paz, né? Ou alguma coisa nesse sentido aqui, que vai ser um desejo pessoal seu, pode ser aqui também, tá? Agora, se você é um empreendedor, trabalha por conta, é o fluxo de clientes melhorando, tá? Ok, universo para Leão. Para Leão, qual é o desafio? Bloqueio ou dificuldade esta semana? Desafio, bloqueio ou dificuldade esta semana? Desafio para Leão esta semana. Desafio, ó. 9 de ouros aqui, com o imperador aqui. Coisa, né, Leão? O imperador com os 3 de copas aqui. Para alguns leoninos, o desafio aqui para você não é necessariamente você. Aqui para alguns leoninos, o desafio pode ser ou você tem algum membro da sua família que está desempregado, pode ser um marido, pode ser um pai, e aí o desafio pode ser você ter que também arcar com as despesas financeiras, porque existe agora, a família está ganhando menos, por exemplo. Então vamos supor que você e seu marido trabalham. Pode ser que neste momento o seu marido esteja ou desempregado, ou o negócio dele não está prosperando, e aí é como se a espiritualidade fosse abençoar o seu negócio mais, para que você consiga suprir a falta que está fazendo, por exemplo, o salário do seu marido. Entende? Então é como se fosse ter uma certa compensação aqui para alguns, tá? Isso para alguns. Para outros leoninos, o desafio pode ser aqui um chefe, o desafio ele pode ser aqui algum tipo de concorrência no local de trabalho. Eu não sei se você está concorrendo a algum tipo de cargo melhor no seu local de trabalho, algum tipo de premiação, algum tipo de promoção, aumento de salário. Então, o desafio aqui com esse 3 de copas e a curiosidade pode ser algum abelhudo que de alguma maneira pode estar tentando ou pode vir a tentar uma sabotagem, pode tentar, de repente, queimar seu filme com o chefe, tá? Pode ser aqui também, tá? Mas com esse as de ouros aqui, se for esse caso, eu não vejo que essa pessoa irá conseguir, tá? Para alguns aqui o desafio é alguém. E aí pode ser um concorrente.
Se você é um empreendedor, aqui nós temos o 3 de copas com a curiosidade, né, e a abundância. Se você é um empreendedor, Leão, o desafio aqui, ele pode ser o olhar de um concorrente. Não necessariamente que esse concorrente, ele está com inveja, que pelo menos não apareceu. Mas sabe quando o seu sucesso, o seu progresso, ele pelo menos desperta a curiosidade de alguém? Por exemplo, vamos supor que você tem uma sorveteria. E aí, do outro lado da rua também tem uma sorveteria. E aí, de repente, a sua sorveteria é lotada de pessoas, é lotada, não para de chegar gente. E aí pode ser que o dono da outra sorveteria tá pensando, ué, gente, mas por que aquela sorveteria toda hora entra pessoas? Será que tem sabores diferentes? Será que é a marca do sorvete? Será que é uma... Sabe, quando o seu sucesso, de alguma maneira, gera pelo menos uma certa curiosidade no outro. Como é que Leonino está fazendo isso? Por que Leonino está tendo tanto sucesso? Por que Leão está ganhando tanto? Por que Leão está conseguindo fechar tantos negócios com clientes? Por que se você é por exemplo, corretor, pode ser os concorrentes. Então, por que Leão está conseguindo fechar tanto contrato aí com clientes, vender tanto? Por que Leão está conseguindo ganhar tanta gorjeta? Como é que ele trata os clientes? Sabe, quando gera pelo menos um mínimo de curiosidade? Então, tem isso daqui. Para alguns, tá? Você está gerando uma certa curiosidade, o seu sucesso está gerando uma certa curiosidade no outro. Leão. Ok, universo. E energia de desafio? Ó, chega de desafio, né, gente? Energia positiva, disponível e favorável para Leão. Positivo, disponível e favorável. Positivo, disponível e favorável para Leão. Positivo, disponível e favorável para os leoninos. Positivo. Positivo para Leão. Positivo para Leão, por favor. Ó, o julgamento. Olha, o julgamento ele veio como positivo também, se eu não me engano, para Libra. Pode ser que vocês tenham Libra forte no mapa. Se preparem, a abundância. Tem uma abundância kármica aqui na sua semana. Inclusive, essa energia ela está muito semelhante à Libra e à Virgem. Pode ser que você tenha forte no mapa Libra, Virgem, ou esteja lidando com alguém desse signo, ou essa energia é de algum membro da sua família, que de alguma maneira vai te beneficiar também, tá? Então, aqui nós temos As de Ouros, abundância como positivo, e o As de Ouros 2 vezes, com o julgamento. Significa que tem uma oportunidade, uma bênção aqui no seu caminho, um dinheiro, um trabalho, um aumento de salário, uma promoção, mais clientes, sei lá o que é isso daqui, que é de certa maneira destinado a você. É kármico, é o seu mérito, você fez por merecer, que seja nessa vida, ou que seja em outras vidas, ou que seja ao longo de toda essa jornada, você está fazendo algo por merecer essa melhoria, essa oportunidade, esse acréscimo, essa outra fonte de renda, sei lá o que é isso daqui, tá? Olha, gente, 6 de ouros. Aqui fica tranquilo, porque se você é um empreendedor, aqui os seus negócios vão prosperar. Se você trabalha dentro de uma empresa, aqui pode ser uma promoção, pode ser aqui um aumento de salário. Se você trabalha com alguma coisa que envolva você poder ganhar gorjeta, ou você trabalhar por comissão, ou algo dessa natureza, de contratos, né, com clientes, aqui tem uma melhoria também do seu ganho, tá? Tem uma melhoria do seu ganho aqui. É como se você fosse ficar até um imã. Sabe quando a pessoa ela fecha o negócio, ela convence o cliente, ela atrai cliente sem muito esforço? Porque aqui nós temos a porta para a espiritualidade, abençoando a sua carreira, abençoando a sua vida profissional, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua loja, abençoando o seu serviço, abençoando o seu produto, abençoando o que você faz. E aí as coisas elas caminham de uma maneira muito natural, não fica cansativo mais. Né? Você não tem que fazer um esforço, você não tem que fazer uma reunião de 2 horas com o cliente para poder convencer ele, não. Em 10 minutos você convenceu um cliente, você já fechou o negócio com ele. Então as coisas elas ficam mais leves quando a bênção de Deus está sobre nós. Não tem muito esforço mais para ganhar. Olha, Leão, que bom, gente. Muito forte aqui energia de Áries e Escorpião aqui também. E de vocês, Leão.
Aqui é como se fosse uma bênção ancestral, kármica, dármica. Uma consciência que se expande sobre aspectos financeiros também, o que melhora a logística, a gestão financeira também, de alguns leoninos aqui. Aqui tem um despertar de dons aqui também, novas habilidades que te possibilitam, talvez, criar as suas próprias fontes de renda também, isso para outros leoninos aqui. Ok, universo, qual a mensagem para Leão esta semana? Mensagem para Leão esta semana. Leão. Ó, Uriel e a Esfinge. Um arcano maior, 21 aqui. Leão. Ó, Adson. Outro arcano maior, 22, né? Nós temos uma sequência de... É como se houvesse um progresso sobre a sua vida essa semana. Ó, outro arcano maior, a Musa. Outro arcano... Ah, não, agora é o 5 de chaves, o Jardim. Então, veja bem, esse progresso que vem para você também esta semana, Leão, ele vem muito... Ele é uma coisa, de certa maneira, destinada, e ele vem muito da sua própria capacidade de percepção de oportunidades, tá? Isso para alguns aqui. Porque aqui nós temos Adson, e nós temos aqui um anjo soprando no ouvido dessa mulher, dessa pessoa. Então, é como se você fosse estar muito conectado com a espiritualidade, muito sensível aos sinais que a vida te envia. Pode ser através de sonho, pode ser através de sincronicidades, pode ser através de respostas de orações, insights, de toda a natureza. E a partir do momento que você consegue interpretar essas oportunidades, você enxerga oportunidades, por exemplo, onde você não tinha enxergado. E aí essas oportunidades, pode ser no sentido de, por exemplo, eu enxerguei onde estava o problema na minha vida relacionado à minha escassez. Era um padrão de pensamento. Trabalhei essa crença, trabalhei a minha energia pessoal, trabalhei a minha reprogramação mental e agora as coisas estão fluindo melhor. Então, é como se a partir de uma percepção metafísica, em muita intuição, é como se você fosse perceber o que pode haver de errado ou de não muito favorável na sua vida atual. E a partir dessa percepção, algo é desbloqueado, uma bênção é desbloqueada. Até porque é uma percepção que te ajuda no seu próprio processo evolutivo, por exemplo, no sentido de quanto mais eu me conecto com a espiritualidade, quanto mais eu me abro aos sinais que a espiritualidade me revela, melhor e mais fácil é o meu caminho, porque eu consigo captar a essência de alguma transformação que eu tenho que fazer, a essência de novos comportamentos ou novos hábitos que eu tenho que trazer para a minha vida. Eu consigo compreender o que está de errado na minha vida, adotar novos padrões, tanto de pensamento quanto de comportamentos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Blá. Então, à medida que eu consigo me abrir para os sinais e para uma inteligência superior, os meus caminhos se abrem. Entende? E eu começo a ver oportunidades onde eu não via também. E às vezes as oportunidades, elas vêm disfarçadas de problemas. Por isso que a gente tem que estar muito em contato com a espiritualidade, muito em contato com o nosso eu superior, muito reflexivo sobre a vida, porque às vezes atrás de um problema que nós estamos vivendo tem uma oportunidade gigante capaz de mudar a nossa história. E aí, né, a sociedade tem vários exemplos, mas essa semana eu estava vendo um exemplo que eu sigo lá no Instagram, uma moça que ela tem um filho, e o filho ele se alimenta por uma sonda. Esqueci o nome do menininho. Ele se alimenta por uma sonda, né, e cheio de equipamentos, né, e depende de um equipamento para se alimentar. E aí
para sair de casa precisa de uma bolsa, uma mochila específica, porque do contrário, essa criança é dependente desse equipamento que tem que estar ligado na tomada. Então, uma pessoa que não tem vida, né, fica o dia inteiro só em casa. E aí, porque precisa desse equipamento. E aí eu vi que ela tem uma mochila, uma bolsa que ela carrega esse equipamento, que ela pode então levar a criança para sair, passear, ela foi até a missa, enfim. E aí eu fui ver a história dessa bolsa, dessa mochila. Essa bolsa veio de uma mãe que também tinha um filho com esse tipo de problema, né, que dependia de algum tipo de aparelho ali para ou se alimentar ou para respirar, alguma coisa nesse sentido. E essa mãe, inconformada com o filho tendo que ficar só dentro de casa, não poder sair com a criança para viver, né, para ver o mundo, a mãe foi e criou essa bolsa. Então, que hoje beneficia o quê? Milhares de pessoas. Então, às vezes, a pessoa está vivendo um problema e atrás daquele problema tem uma oportunidade que vai solucionar não só o problema dela, mas o problema de milhares de pessoas e indiretamente, isso traz abundância para a pessoa. Então, é isso. Às vezes, as oportunidades estão disfarçadas, né? A gente precisa ter muita atenção para a gente conseguir interpretar, né? Identificar. E tem tantos outros exemplos também, né, pessoal? Tem um exemplo também, que eu não lembro onde que eu vi essa história, que é da cola. Sabe essas colas que tem nesses bastõezinhos, que a gente abre assim e tem o bastãozinho da cola, que a gente passa assim? O criador desta invenção, né, da cola de bastão, ele precisava fazer alguma coisa na qual a cola fosse sólida e fosse fácil de aplicação, enfim, alguma coisa nesse sentido. E ele não estava conseguindo ter essa ideia. E aí um dia ele observando, né, tudo, e aí utilizando a mente criativa dele também, aí ele observou que acho que ele ia sair, não sei, com a mulher dele, a mulher estava atrasada, aí ele foi chamar ela, que ela estava atrasada, aí acho que ela falou assim, só falta passar o batom. Aí ela pegou e abriu o batom. Na hora que ela abriu o batom, ele teve um insight. Eu posso fazer a cola desse jeito. E aí foi aí que ele surgiu, que ele fez a cola, né, a composição da cola em bastão. Porque ele teve esse insight, ele observou. Então, é a nossa capacidade de observar. De observar a nossa vida e ver onde ali se encaixa uma criação. Que pode tanto beneficiar a minha vida, resolver um problema meu, mas também resolver um problema de milhares de pessoas. E quanto mais pessoas eu consigo ajudar, mais eu ganho. É uma troca universal, né? Não existe nada de graça. Então, quanto mais pessoas eu consigo beneficiar com aquilo que eu faço, mais eu sou retribuído por isso. Ok, universo. Uriel e a Esfinge, por favor, para Leão. Ó, 3 de copas. Tem uma boa comemoração aqui. Uma boa celebração, tem um acordo aqui fechado para alguns leoninos. Adson para Leão. Ó, Rei de Paus. A Musa. Ó, As de Espadas. Para alguns leoninos, olha, 5 de copas. Para alguns leoninos, ó, 5 de copas, 2 de copas, com o Rei de Ouros aqui. Não sei se você está participando de algum campeonato, Leão. Pode ser aqui algum leonino participando de algum campeonato, tá? Onde é muito provável que você ganhe e uma outra pessoa, né, claro, perca aí, tá? Mas, de toda maneira, Leão, alguns leoninos vão ter aqui algum tipo de revelação que pode estar relacionado a uma letra de música, poema, tá? Aqui nós temos o Rei de Paus aqui, que representa o seu anjo da guarda, seu anjo guardião, que é como se fosse te trazer alguma inspiração, algum insight, que para alguns pode ser ou letra de música, ou poema, poesia, ou um tema para você escrever, sei lá, em tese, dissertação, tema de pesquisa científica, alguma coisa, um livro, um tema de um livro, alguma coisa que está relacionado com ideias criativas, algo um pouco lúdico aqui para alguns, tá?
e eis a sua abundância. Alguns aqui têm dons de criação, de criar poema, música, aqui muito, muito forte, aqui coisa de arte, tá? Coisas de artes aqui, tá muito forte aqui. E é como se você fosse receber aí uma abundância, uma premiação relacionada a isso. Alguns leoninos vão conseguir vender uma letra de uma música. Pode ser que você já tenha até escrito, mas não tenha dado muita credibilidade, tá? Alguns aqui vão conseguir vender a letra de uma música. Olha, que interessante, Leão. O que essa as de ouros, 6 de ouros com o julgamento está dizendo para Leão? As de ouros, 6 de ouros e o julgamento como positivo para Leão. Clarifica um pouco melhor isso daqui, universo, para Leão. Tem algo criativo aqui, Leão, que vai tirar o pé da lama. Dê vazão à sua criatividade. Usa o ócio, né, pessoal? Hoje em dia ninguém tá aguentando ficar no ócio, né? Tá sempre ali nas redes sociais, passando tela, picos de dopamina barata. Então, se entregue ao ócio essa semana, reduza as redes sociais, fique ali refletindo na sua vida, pensando, qual o problema eu posso resolver da sociedade? Enfim, fique ali, pensando. Ou uma letra de música, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ok, universo. As de ouros, 6 de ouros, com o julgamento. O que isso está dizendo como positivo para Leão? As de ouros, 8 de copas. 8 de paus. O que isso está dizendo para Leão? Olha, as de ouros aqui de novo, 3 vezes as de ouros, hein? E cavaleiro de copas, 3 de espadas. Alguns aqui é como se você fosse finalizar um ciclo de dor, de espera, de decepção, e através dessa oportunidade, que tem uma oportunidade canalizada, tem uma ideia canalizada aqui para você, tá? Para alguns isso daqui tem a ver com... se for uma música, é uma letra de uma música, é uma letra de música que fala sobre as suas decepções de vida, tá? As suas decepções, né? Traições, essas coisas assim, igual tem mesmo nessas músicas, né? Populares, assim. Pode ser uma letra que conta um pouco da sua história de decepção e de como é que eu vou dizer? De partida, né? De partida, tá? E cura emocional, de alguma maneira, tá? Ou pode pode ser um livro que conta um pouco do seu processo de cura interior também. Para outros, isso aqui pode estar relacionado à casa 8, né, que fala um pouco de temas tabus também, fala sobre espiritualidade também, pode ser aqui. Ou isso daqui pode estar relacionado a trabalhos ou atividades que envolvam o campo espiritual mesmo, ou que envolva luto das pessoas, alguma coisa que você possa fazer que de alguma maneira contribua com o luto das pessoas, ajude as pessoas a passar pelo luto, ou algo nesse sentido assim, tá? Morte, ressurreição, vidas passadas, essas coisas assim, tá? Parece que tem uma certa oportunidade para você dentro dessa perspectiva. Nossa, Leão, bacana. Bom, então é isso daí, Leão, que eu vejo pra você. Eu espero que a mensagem tenha sido útil pra você, um conforto nesse momento, tá bom, Leão? Se inscreva no canal se você não é inscrito e curta esse vídeo, porque a sua curtida, a sua interação define a ordem de postagem aqui dos vídeos, tá bom? Um beijo, Leão, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!